o livro de 1 João, no capítulo 3, versículo 10, 11, para nós estarmos lendo, meditando nessa palavra maravilhosa de Jesus. Glória a Deus. Nos acharam? 1 João, lá no Novo Testamento, antes de Apocalipse. Primeiro João. Obrigado, Jacob. Acharam? Vou ler aqui com vocês. Não achou? Tem aqui na tela. 1 João, capítulo 3, versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também nós também amar uns aos outros. Amém? Somente até aí. Sente-se aí, aplauda o nome de Jesus Cristo. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, no nome de Jesus. Quero trazer uma palavra a qual muito falou meu coração, uma mensagem que o pastor André Almeida, vou dar um abraço para ele, depois de estar assistindo essa live, passou, que é: Deus usa pessoas para nos abençoar. Deus usa a pessoa para nos abençoar. Não é uma regra do Senhor, mas todas as vezes que você, quase todas as vezes que você vê na Bíblia, Deus, Ele usa pessoas para abençoar as pessoas. Deus, Ele sempre age, quase sempre Ele está agindo dessa maneira. Uma questão dessa foi a palavra que nós lemos agora. O verbo, João capítulo 1, o verbo se fez carne e o verbo estava com Deus. E o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne. Jesus Cristo formou, tomou a forma de pessoa. E Ele está preso nesse corpo mortal, nesse corpo imortal agora, para todo o sempre. Como sabemos disso? Porque Ele mostrou as marcas que estavam nas suas mãos e nos seus pés para os discípulos. Nós receberemos um novo corpo, um corpo incorruptível, imortal, né? Paulo em Romanos 6 vai falar sobre isso. Só que Jesus, Ele ficou preso a este corpo, por minha e por você, pela minha vida, pela sua vida, pela nossa vida. O mestre se faz preso para que pudéssemos estar na presença de Deus, para que pudéssemos nos achegar ao Senhor, para que por meio de nenhum artifício, nenhum dogma, nenhum dinheiro, nenhuma obra jamais nos levará a Deus, a não ser Jesus Cristo. Por isso Jesus disse: crê em mim e serás salvos. Todos falam isso. Crê em Jesus Cristo para ser salvo. Jesus só fala isso. Crê em mim e naquele que me enviou, será salvo. Esse é Jesus nos ensinando. Então Ele se fez pessoa. Para quê? Para salvar a humanidade. Aí muitos vão falar: mas Ele era o Cordeiro. Não, mas Ele era o Cordeiro vivo que desceu do céu e tira o pecado do mundo. Isso aí. Mas Ele se fez pessoa para nos salvar, para abençoar a humanidade. Pare para pensar. Quando Ele se faz pessoa, Ele se entrega por nós, por causa do pecado só poderia ser pago o preço do pecado por sangue. Então Ele se faz uma pessoa, morre para nos salvar. Então Ele está nos abençoando. É o ponto de vista que temos que ver isso. Ele está abençoando a humanidade. Ele está trazendo a humanidade para próximo de Deus. Por isso a palavra diz que o mundo não conhecia Deus, a não ser por aquele que Ele enviou, que mostrou quem Deus é. Conhecemos Deus
a figura do Senhor, como Deus é, através de Jesus Cristo. Por isso Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Amém, irmãos? Então a gente sabe como Cristo de Deus é, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus, ele usa as pessoas para nos abençoar. É essa questão que eu quero trazer aos irmãos nessa tese, nessa palavra que eu queria trazer para os irmãos, em Efésios 3, não precisa abrir não, que eu vou ler para a gente ganhar tempo. Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha só aqui que Deus está falando, Paulo está falando a Éfeso. Bendito seja o Deus, Jesus Cristo, Deus, que nos abençoou em todas as regiões celestiais. As bênçãos de Deus, ela vem do espiritual para a nossa vida, nunca é do físico para o espiritual, sempre vem do Senhor. O Senhor, a palavra de Deus vai dizer que Ele é Espírito. Se Deus é Espírito, de lá vem as bênçãos, nas regiões celestiais. E a palavra em Deuteronômio vai dizer que as bênçãos do Senhor, elas perseguem os filhos da obediência. Deus vai sempre nos ensinar a ser obediente a Ele. Mas por que eu devo ser obediente ao Senhor? Quando eu aprendo com Deus as suas doutrinas, as suas leis, aquilo preserva a minha vida, preserva a minha família, preserva o meu bem-estar, preserva a minha mente. É isso que a gente tem que entender isso aí. Deus, ele sempre vai nos ensinar como a viver bem, como a caminhar certo, como é estar na presença de Deus. A gente muito prega o livre-arbítrio, só que a gente não tem, entre aspas, esse livre-arbítrio, porque você escolheu estar com Deus. Se você escolhe estar com o Senhor, se você escolhe obedecer ao Senhor, então você tem que cumprir as regras a qual Ele estabelece. Deus não é o Senhor da nossa vida. A palavra Senhor quer dizer que Ele é o Rei, que Ele é aquele que direciona a minha vida, Ele é aquele que diz o que eu devo fazer ou não fazer. Então eu escolho. Mas o interessante é que Ele não é aquele Senhor mau, que te açoita, que te machuca, que te bate, que te oprime, que fala para você fazer por obrigação. Não, Ele é aquele Senhor amoroso, que te trata como família, como amigo, como irmão, e Ele te ensina. Ele não te obriga a fazer, mas Ele fala, melhor que faça. Provérbio 3, se eu não me engano, diz assim: foge da mulher imoral, que ela suga os teus bens, que ela suga a sua vida, e o leito dela é de morte. Todo homem sabe que aquele que se deitar com uma mulher, sem ser do seu casamento, ou a mulher que é casada, você sabe que vai ter problema. Provérbio já ensina isso. Foge a passo largo do ímpio, que não descansa, que não dorme, enquanto não te faz tropeçar. O Senhor está te ensinando que aquele homem sanguinário, que aquele homem mau, se você ficar ali andando com ele, você vai morrer. Ele vai te fazer tropeçar. Olha como é que Deus vai nos ensinar. E Ele está falando para fazer a força? Filho meu, não é para fazer, acabou e ponto final. Ele não está assim. Ele está te ensinando, Ele está te educando, Ele está te mostrando que se você escolher as coisas erradas, vai te levar à morte. Deus está te ensinando o caminho da vida, o caminho da verdade, o caminho que te leva até Ele. E esse caminho é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então isso é uma escolha nossa. Nós temos que escolher isso. Mas para isso Deus vai nos ensinar que Ele vai usar a nossa vida para abençoarmos, mas também Ele vai usar pessoa para nos abençoarmos. Sempre vai ser um caminho de mão dupla. Nunca você vai ser um homem que abençoa sem ser abençoado. Deus, Ele quer te abençoar, mas Ele quer que você venha a abençoar também. Deus, Ele é ciumento, Ele tem ciúme de nós, mas é um ciúme que Ele não quer você adorando outros deuses. Ele não quer você nos caminhos de Satanás. Ele não quer você ali se prendendo nas coisas ruins. Ele tem ciúme disso. Ele não quer te dividir com ninguém, mas Ele também nos ensina, ó, quão bom e suave que os irmãos vivam em união. O provérbio vai dizer que aquele que se isola insurge contra Deus, se rebeleia contra o Senhor. E a rebelião contra Deus, isso é pecado. Sempre vai ser pecado. Então Deus, Ele nos ensina a vivermos em união. Mas aí um irmão, eu não gosto muito do irmão.
eu não me dou muito bem com o irmão. Você tem que aprender a lidar com ele e ele tem que aprender a lidar com você. Como seria se nós vivêssemos isolados? Qual a bênção teria nisso? Esse é o grande problema. Essa pandemia, ela veio para quê? Para nos isolar. Mas conseguimos ficar isolados? Você tentou, eu tentei, mas não dá. Você consegue ficar sem conversar com alguém? Não consegue, porque Deus nos criou assim. Deus nos criou para estarmos juntos. Qual o homem que gosta de ficar sozinho na sua velhice? Ninguém. Qual o homem que pensa, a mulher que pensa ficar sozinha na velhice? Ninguém. Quem não quer conversar com seres humanos? Difícil você ver um homem assim, uma mulher. Mas se você vê que ela não é feliz, ela não é alegre, ela não tem uma vida que formoseia aqueles que estão à sua volta. Parece que é uma pessoa que ninguém mais quer conversar. Mas no fundo, ela sente a vontade de estar com alguém. Às vezes transfere isso para um animal, às vezes transfere isso para uma estátua, mas o Senhor sempre nos ensina a se apegar a Ele. E aquele que se apega ao Senhor, ele vai entender que é muito maravilhoso viver em união com os irmãos. Entender as falhas, os defeitos, as coisas alegres também, e ali caminhar junto. Amém, irmãos? Por isso o Senhor instituiu a família. E dentro disso, 1 Pedro 3,9 vai dizer: não te retribua o mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem a bênção por herança. Recebemos a bênção por herança e agora vamos tratar o mal com o bem. Por que tratar o mal com o bem? Porque nós éramos mal, a palavra de Deus diz isso. E Deus, Ele não nos tratou mal, Ele nos tratou bem, enviando o Seu Filho para nos salvar. Então Ele fez o melhor dele, Deus fez o seu melhor por nós. E qual foi o seu melhor? Nos salvar. Estávamos amaldiçoados, condenados ao grande dia da ira do Senhor. O dia que Deus falará: aqui acabou. Aqui quem está comigo está, quem não está vai descer para o inferno. E Deus, Jesus veio, Ele enviou o seu Filho para nos salvar disso. Ele não pagou aquilo que nós fazíamos de errado com o mal. Ele fez o bem. Então Ele nos ensina a fazer o bem, para recebermos as bênçãos do Senhor que vem por herança. E uma coisa que nós nos esquecemos de herança: o pai que abençoa o filho. E essa bênção que o pai traz sobre o filho, hoje nós ficamos dispersos nisso, não nos exportamos mais com o nosso pai nos abençoar. Existe um livro chamado, até na Bíblia Católica, que está na Bíblia Católica, Eclesiástico. O nome dele tem Eclesiastes na Bíblia nossa, mas existe um livro que é não canonizado, chamado Eclesiástico. Em Eclesiástico 3,11 vai falar assim: a bênção paterna fortalece a casa dos seus filhos. Olha aqui que fala: a bênção paterna fortalece a casa dos seus filhos. Eu vou me casar, eu vou construir, vou sair de casa para poder morar sozinho. Eu não vou casar, eu quero morar sozinho. Mas eu quero as bênçãos do meu pai, porque agora eu estou dando início a uma nova trajetória, a um novo rumo na minha vida. Agora eu não fico mais preso às coisas de meu pai, mas agora eu vou caminhar com minhas pernas, mas na direção do Deus de meu pai, porque meu pai vai me abençoar segundo a palavra de Deus. Essas bênçãos de pai, a gente perdeu esse amor de receber as bênçãos do pai, de pedir: pai, a sua bênção, para que eu venha seguir essa nova etapa de minha vida. Ora, quão grande e importante eram essas bênçãos, que a ponto de Esaú e Jacó brigarem por essa bênção. A ponto, olha quanta importância tinham as bênçãos de Deus. E a gente perde. E hoje, nos nossos tempos modernos, né, vamos colocar assim, estamos nos esquecendo das coisas importantes, as bênçãos do Senhor. Assim como o casamento. Hoje nos preocupamos com o casamento tanto em casar no civil, e quando era para você ter as bênçãos de Deus, que é a mais importante para o seu casamento, para a sua casa, você se preocupa com o papel e esquece que você tinha que receber as bênçãos do Senhor.
porque ele é do espiritual, é do Senhor que virá as maravilhas de Deus na sua casa. Os filhos, a palavra de Deus diz que é bênção de Deus na nossa vida. E nos esquecemos, estamos invertendo as coisas, as bênçãos que Deus vem nos trazer. Esse livro de Eclesiastes fala isso. Tanto é que as bênçãos do Senhor, ela vem e alegra a nossa vida. Aconteceu isso com Maria, mãe de Jesus. Ela vai dizer assim: a sua serva, tão insignificante, que hoje em dia todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Maria fala assim: todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, eu que era tão insignificante, mas Deus, Ele derramou a sua bênção sobre a minha vida, que ela gerou Jesus Cristo. Todas as gerações conhecerão Maria. As bênçãos do Senhor, todas as gerações da nossa vida conhecerão o que Deus fez na nossa vida. Aquilo que Deus faz na sua vida, todos saberão que foi o Senhor. E as próximas gerações, os netos, os filhos saberão o quão grande Deus foi na sua vida. O quão maravilhoso foi andar nos caminhos de Deus. É isso que Maria estava dizendo. E a nossa vida é assim também. Deus, Ele nos abençoa, que as gerações futuras saberão como foi bem-aventurado meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, o que Deus fez na vida dele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então a gente entende agora como Deus, Ele nos abençoa. Porque eu falar de bênção para a nossa vida, que pessoas irão trazer, eu tenho que saber o que é essas bênçãos, o que significa isso. Porque muitas das vezes pensamos que as bênçãos de Deus são só algo materiais. Sim, verdade, Deus, Ele pode acrescentar, mas a palavra de Deus diz assim: a sabedoria e o conhecimento do Senhor, o provérbio faz isso, ela traz riquezas tão abundantes, tão maravilhosas, que o dinheiro, a prata e o ouro não compra. Acrescenta na sua vida. Por isso que Deus sempre fala em Tiago e o provérbio fala: busque a sabedoria do Senhor, e Ele dá a todos, é só pedir. Ela acrescenta na nossa vida. Entenda isso. Então essas são as bênçãos. E eu quero dizer aqui, nessa questão, uma mulher, uma viúva, para você entender, um exemplo de mulher, de pessoas que Deus usou para abençoar outras pessoas. Houve um tempo em Israel que o profeta Elias, ele ali profetizou, Deus falou com ele, ele profetizou ao rei Acabe: haverá fome em Israel, haverá seca em Israel. Seca em Israel é um povo que vive da agricultura e do gado. Então, se não chover, eles não têm colheita e o gado morre. O gado morreu e sem colheita não tem comida, e não tem também o gado, que também seria comida e também seria aquele que trabalha na terra. Então não há prosperidade, não há mais dinheiro. Vai haver fome em Israel. Deus profetizou isso sobre a vida, falando para Elias, e Elias foi falar ao rei Acabe. E nessa que Elias fala com o rei Acabe, Elias, ele sai e Deus fala para Acabe, para Elias: vai até Serapta, a porta terá uma viúva da entrada da cidade. Fala com essa viúva que ela já está te esperando. E ao falar com a viúva, ela trará o alimento que você precisa. Elias estava com fome e com sede. Ele estava sem se alimentar. E Deus, ele prepara uma mulher para trazer o alimento para a vida de Elias. Mas ao chegar a essa mulher, a essa viúva, ela tinha um filho. E ela só tinha um bocado de farinha e de azeite. Ela não tinha um alimento suficiente para ela comer para o outro dia. Ela só tinha um alimento para fazer ali para aquele dia. Ela ia comer e ela ia esperar a morte, ela e seu filho. Ao chegar Elias para falar com essa mulher, Elias fala para ela: faça um pão pequeno para mim primeiro, depois faça para você e para o seu filho. Abra comigo lá no livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Para você entender essa história
E ela fala para ele: faça um bolo. 1 Reis capítulo 17, versículo 13. Faça um bolo, um pão pequeno para mim e para você, e depois para o seu filho. E essa mulher, ela não questionou, ela fez um bolo pequeno e trouxe para Elias. E Elias profetiza sobre a vida dessa mulher no capítulo 14, no versículo 14, 17, versículo 14, varão, bota lá. Ele vai profetizar sobre a vida dessa mulher. Acharam? Não acharam? Está aqui no telão. Olha o que Elias fala para essa mulher: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor te fizer chover sobre a terra. Assim, essa mulher, Elias profetizou na vida dessa mulher. E não faltou a farinha, nem um azeite na botija daquela mulher. Mas olha a circunstância, olha como Deus vai nos provar. Olha como Deus vai trabalhar na nossa vida, tanto na vida do profeta como da mulher. A mulher, ela só tinha um bocado de farinha, ela só tinha um pouco de azeite. Se ela fizesse o pão para ele, o pequeno, mesmo que fosse pequeno, faltaria para o seu filho e faltaria até para ela também. Mas ela confiou na palavra do Senhor. Ela preferiu confiar naquilo que o profeta profetizou na sua vida. Quantas vezes Deus fala conosco, quantas vezes Deus fala que vai fazer na sua vida, mas você recua, você recusa, achando que vai faltar para os seus filhos. Olha a situação que estava: fome, seca, não tinha alimento. Ela ia alimentar um profeta que não conhecia, mas era um profeta do Senhor, a qual trouxe uma palavra de Deus sobre a vida dela. Toda Israel estava passando fome, mas aquela mulher não faltava farinha e nem um azeite. Ela tinha que abençoar o profeta para depois ser abençoada. Se ela se negasse a abençoar o profeta, não veria sobre ela as bênçãos de Deus sobre a vida dela. Você entendeu que Deus, ele nos abençoa para que nós venhamos abençoar? Nós temos que abençoar para sermos abençoados. Se essa mulher ela faz diferente, ela continuaria passando, ela passaria a necessidade. Porque assim como todo aquele povo passou, ela não passou, porque obedeceu a voz do profeta. Mas se ela não obedece, ela passaria a necessidade junto com o povo. Outro que você tem que aprender: os dias são ruins. Está tendo um problema em tudo aí. A gasolina está cara, a alimentação está cara, tudo não está barato. Mas Deus não vai deixar faltar no seu celeiro. Deus não vai deixar faltar na sua despensa. Deus não vai deixar faltar na sua casa. Mas para isso eu tenho que confiar em Deus. Mas se eu abençoar famílias que estão passando necessidades, mas se eu abençoar famílias que estão precisando, vai faltar na minha casa. Jesus disse assim: todo aquele que fizer para um dos meus pequeninos estará fazendo para mim. Como eu não ajudar o meu Senhor Jesus Cristo, que nos ensina a ajudar os necessitados, as viúvas e os órfãos? E a palavra do Senhor vai dizer ainda mais: todo aquele que faz para o reino receberá 100 vezes mais. Olha o que Deus está nos ensinando. Se eu não abençoar, como querer ser abençoado pelo Senhor? Essa foi uma mulher. Houve um tempo a qual um homem chamado Naamã, hoje teve louvor dele, Naamã, general do rei do exército, pegou lepra, ficou doente. Mas ao ele atacar Israel, Israel ele leva cativo uma menina. Ele levou cativo uma menina e entregou para sua esposa para ser sua serva. E aquele homem ele ficou doente com lepra, leproso, e era um homem usado pelo Senhor. A palavra de Deus vai dizer lá em primeiro, deixa eu ver aqui a referência para vocês, em 2 Reis 5, no capítulo 5, que era um homem separado pelo Senhor, era um homem a qual Deus era com ele. Então não quer dizer
que eu, que sou homem de Deus, eu sou filho do Senhor, não pode vir os problemas à minha casa, não pode vir a dificuldade na minha casa. Eu não estou dizendo isso, virá, mas eu saberei como passar. Eu descansarei no Senhor, porque aquele que descansa em Deus, ele cumpre os desejos do seu coração. Salmo 37, versículo 4. Aquele que descansa, confia no Senhor, pode vir os problemas, mas Deus sempre dará a resposta, Deus sempre dará a saída. E o problema desses problemas é que a gente acha que é só os problemas grandes, os problemas pequenos também na nossa vida. Deus sempre dá a resposta, sempre vai falar contigo. O interessante é nós queremos ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar em meio a esses problemas. Os problemas vêm na nossa vida não para que nós viemos a perecer, não para que nós viemos a passar dificuldade, mas ele vem para nos ensinar algo, para que você tenha autoridade de ensinar, para que você tenha autoridade no falar, para que você tenha autoridade de quando vê aquela pessoa passando por aquilo, você saber como levar a palavra para ela. É isso que o Senhor vem nos ensinar. Então você tem que entender tudo o que acontece na sua vida. Senhor, qual o propósito disso que o Senhor está trazendo para a minha vida? E Ele vai falar contigo. Esse homem, ele levou uma menina Naamã cativa. Olha, um homem poderoso estava com lepra. E uma menina falou com ele: existe um profeta lá na minha terra, lá no meu país, que eu sei que ele pode curar isso aí, que é profeta do meu Deus, que pode curar isso. Da onde que veio a palavra? Quem foi que falou com Naamã, um general? Uma serva, uma escrava e mulher ainda, que não tinha voz no tempo. Ela falou. Ele poderia não dar ouvido, ele poderia não ouvir ela, mas ele ouviu. Às vezes Deus fala conosco através de pessoas que nem poderíamos esperar, e a gente não quer dar ouvido. Você quer questionar a pessoa, você quer apontar para aquela pessoa. Não, eu vou ouvir ele, eu vou dar ouvido. Deus usou uma mula para falar. Jesus Cristo disse assim quando estava entrando em Jerusalém, montado numa jumenta. Aí os homens falaram assim, mas Senhor, eles estão clamando, estão louvando ao Senhor. Aí Jesus vai falar: se eles não louvarem, as rochas clamarão. Até as rochas clamam o nome do nosso Deus. E a gente às vezes não quer dar ouvido. Da onde menos esperava, da onde menos se espera, lá virá um milagre na sua vida. Lá virá a resposta para aquilo que você está passando. Lá virá a salvação daquilo que está passando. Para isso nós temos que estar atento. E uma outra coisa, ele era um homem poderoso, era um homem, um líder. Era um líder. Era um homem que guiava multidões, pessoas. Se nós acharmos que estamos cheios de nós, que podemos ser tudo, eu lidero uma pessoa, eu sou chefe do meu trabalho, eu sou chefe de um grupo de escola, eu sou líder numa igreja, e eu não ter um coração voltado a Deus, e não querer ouvir alguém, não dar ouvido às pessoas, isso me leva à queda. Jesus Cristo, ele veio, interessante isso, ele não veio como rico, ele não veio como general, ele nasceu criança numa manjedoura. Manjedoura é um estaleiro, um estábulo de boi, de ovelhas, fedia mal. O povo de Israel estava esperando um rei poderoso, com espada, guerreando, vindo num cavalo branco, a qual ele falava, todo o exército inimigo caía, a qual ele puxava a espada, 70 mil era derrubado, 20 mil para um lado, 10 mil para o outro. Era assim que eles estavam esperando Jesus Cristo. Jesus Cristo veio na forma de um homem humilde, manso, um coração bom, era do nosso Senhor. E as pessoas não entenderam, porque como sendo o próprio Deus, como sendo o nosso Senhor, descer da sua glória e ser como um homem pobre, carpinteiro, filho de carpinteiro, sem posse, sem um anel no dedo de rei,
sem uma coroa de rei. Na verdade ele tinha, mas que as pessoas não conseguiram enxergar, porque estavam com seus olhos fechados. Entenda isso. Você que acha que é líder, eu posso, eu que falo, agora as pessoas obedecem. Não seja assim, porque o Senhor vai tratar de você com aquelas pessoas mais pequenas. Nunca sinta o seu coração alto, nunca se sinta alto demais. Amém, irmãos? Então Deus, Ele usa a vida dessa menina para dizer a Naamã: a sua cura está lá em Israel, naquele povo que você foi lá e matou. Olha como Deus faz na nossa vida. Amém? Assim foi Deus na vida. Mas o que Ele fez, Naamã? Interessante disso, ele deu ouvido a que a menina falou. Tenha o ouvido atento às coisas de Deus. A gente fala muito de orar, muito de clamar ao Senhor, vai orar, falar o Senhor, falar bonito, ficar orando 2, 3 horas, mas Jesus falou assim: em vão é repetição na oração. Por que isso? Porque você não quer parar para ouvir a Deus. A oração, ela é uma via de mão dupla. Você fala e o Senhor vai falar contigo. Nós falamos, parece até a esposa quando a gente chega do trabalho. Tô brincando, tá, amor? Fala, e a gente tem que ouvir. Entendeu? Não é minha esposa não, tá? E quando a gente vai falar, não quer ouvir. Entendeu? Só para descontrair, irmão. Fica vermelha não, amor. Eu dou ouvido e eu falo também, tá? Mas eu estou falando isso, trazer um exemplo para nós entendermos isso. Você tem que parar para ouvir o que o Senhor quer falar contigo, o que o Senhor tem para te dizer. Amém? E nisso, quero dizer, abra comigo na sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 16. A palavra de Deus diz que nós somos cercados por nuvens de testemunhas. E eu quero trazer isso aqui para a sua vida, para você entender. Versículo 14, e diz assim a palavra: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que os teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele o dedilhará e te acharás melhor. E disse Saul aos seus servos: buscai, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-no. Então respondeu um dos moços. Disse: conheço um filho de Jessé, o belenita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Olha só que interessante isso aqui, a palavra de Deus na nossa vida. Tudo, como eu posso ser abençoado por pessoas, como eu posso abençoar pessoas, se as pessoas não me conhecem, não sabem quem eu sou, não conhecem o Deus ao qual sirvo, não olham para mim e conseguem enxergar Jesus na minha vida. Saul estava com o espírito maligno, ele pede para chamar. Um dos moços falou assim: conheço um filho de Jessé o belenita que sabe tocar, é forte e é valente. Davi era valente depois de Saul, depois de derrotar o gigante. Aquele homem conhecia Davi antes dele derrotar o gigante, antes dele lutar com Golias, antes dele se levantar, antes das pessoas verem ele como um soldado, um moço de Saul, um servo de Saul, sabia que Davi era valente, forte, soldado, e ele era homem de guerra, sisudo de palavras e de boa aparência. Como esse moço sabia disso, se Davi não tinha nem lutado contra o gigante? Não tinha nem, ainda estava no palácio, ele só tinha sido ungido rei ainda. E o Senhor era com ele.
A palavra de Deus diz que tudo que nós fizemos somos observados, tanto no inferno quanto no céu, ou pelas pessoas que estão à nossa volta. Se nós somos filhos de Deus, por que você não dá um testemunho de filho do Senhor? Por que você não representa o Deus que te serve, o Deus que nós servimos? Por que não demonstramos quanto é maravilhoso estar no reino? Olha aqui que esse homem falou. Ele falou as qualidades de Davi antes dele ser lutar contra Golias, antes dele ir morar no palácio. Ele já sabia quem era Davi. Por que ele sabia quem era Davi? Porque ele viu Davi cuidando das ovelhas, ele viu Davi lutando contra o urso, ele viu Davi lutando contra o leão, ele viu as atitudes de Davi, ele viu Davi tocando a harpa, ele viu que Davi, antes dele mesmo ser um soldado, ele era um soldado de guerra do nosso Deus. Antes dele ser ali ungido, antes dele ser levantado rei e estar sentado no trono, ele já sabia que Deus era na vida dele e que ele era rei. Como nós podemos abençoar as pessoas se as pessoas não sabem quem somos? Como nós podemos ser abençoados de Deus, abençoados por Deus, se nós não levamos o DNA do Senhor, se nós não levamos a identidade de Deus, se nós não demonstramos que somos crentes, que somos filhos do Senhor, separados por Deus para essa boa e perfeita obra que é a do Senhor? É o que estamos vendo hoje, não está diferente? A palavra de Deus diz que o amor de muitos se esfriaria. Por que se esfriou? Quem é de Deus, o diabo não toca e o amor não se esfria. Quem é do Senhor, Senhor, não dá para mim mais não dá para eu ser presbítero, não dá para eu ser diácono não, está muito difícil essas pessoas. Mas quando Deus falou que foi difícil, seria fácil. Quando Deus falou que nós não seríamos traídos, quando Deus falou que tudo seria mil maravilhas, Deus sempre falou que seria pela luta, pela peleja, pela perseguição, pelo deserto, pelas aflições. Mas Ele falou: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu venci e vocês também podem vencer. É só permanecer no meu amor, permanecer em mim, que vocês chegarão até o coração do Pai. É isso que Deus está nos ensinando. E você olha para você acha que ninguém está te vendo, que ninguém te conhece. Meu filho, até o inferno sabe quem tu és. E se tu é de Deus ou não, ele fala: a ti eu não conheço. Falou para Paulo? Amém, irmãos? Então aqui, essa é uma parte. Outra, porque nós devemos abençoar? Para que pessoas venham nos abençoar, ou que nós venhamos abençoar? Deuteronômio 4, versículo 8. Deus vai levantar Josué como líder ali de Israel. E nisso que ele levanta Josué, ele fala assim: e Josué era cheio do Espírito Santo de Deus. Como ser cheio do Espírito Santo do Senhor? Como ser? A palavra de Deus diz que o Espírito, ele é derramado em nós. O Espírito não é lançado, não é jogado, não é virado, ele é derramado na nossa vida. O interessante disso é que o derramado é como um copo de leite. Vamos botar assim, vamos botar um copo de leite virado na água, transformado num copo de água. Tem, depois que você derramar, você separar o leite da água? Tem como fazer isso? Não tem. É isso aí, o Espírito Santo na nossa vida. Ele é derramado na nossa vida a ponto de nos cobrir por inteiro e não sermos mais confundidos, porque quem é de Deus não é confundido. Quem é do Senhor não é confundido. Você parece ser do Senhor, mas eu sei que tu serve a Satanás, não tem como. Você fala como ele, você anda como ele, você bebe como ele, você pensa como ele, você se veste como ele, você tem as mesmas atitudes que dele, o pensamento que você tem é dele, o que você fala é ele, como você age é ele. Não tem como você ser confundido com os filhos das trevas, não tem como você ser confundido com aqueles que os servos de Belial. Você é do Senhor, separado pelo Senhor, não há como confundir. E a palavra nos diz que os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões,
O Espírito é derramado na nossa vida e nós ficamos, o Espírito Santo ele é derramado e está aí em nós, só que aí vem um grande problema. Eu não me acho capaz, eu não consigo fazer. Eu sou apenas um pequeno, eu sou apenas uma pequena serva, eu sou muito velho. Falam isso, eu sou muito velho. Aí fala assim, eu sou muito novo. Ou então diz assim, não estar no meu tempo. Não é o meu tempo, chegará o meu tempo. Deus ele tem uma grande obra na sua vida e na nossa vida. Só que Deus ele quer fazer, mas para ele fazer você tem que dar o passo. Você tem que caminhar. Para que aquelas pessoas pudessem ser revestidas do Espírito Santo, o Espírito já estava nelas. Porque em João 22:2 diz que Jesus soprou o Espírito nos apóstolos e nas pessoas que estavam ali. Mas em Atos dos Apóstolos diz que o Espírito foram revestidos do poder do Espírito Santo. Eles estavam esperando, eles estavam orando, eles estavam perseverando, eles estavam reunidos, eles estavam querendo estar juntos, eles tinham sentido o amor e de estar fazendo aquilo que Deus havia chamado na vida dele. Eles tinham o amor de estar falando de Jesus Cristo, eles tinham o amor de estar junto e falar, dá para a gente ir lá fora fazer mais, dá para a gente fazer mais, dá para a gente caminhar mais, dá para a gente pregar mais, dá para a gente falar mais. Esse amor que Deus nos chama para termos e a gente perde esse amor. Dá para eu ajudar mais, dá para eu abençoar mais, mas eu vou abençoar em quê? O que eu vou fazer? Deus já está te falando, vai minha filha, vai, caminha, anda, faz, e você está, não sou capaz, eu não consigo, eu sou muito velho, eu sou muito novo, não é chegada a minha hora, mas Deus falou que a hora já chegou, a hora está aí, e Ele está aqui, e Ele está no nosso meio, Ele já derramou, Ele já enviou, Ele já capacitou, Ele já te instruiu, Ele já te ensinou, e Ele já falou, ide, vai, porque eu já preparei todos vocês para a boa e perfeita obra que é de Cristo. Nós já estamos prontos, nós já estamos aqui em pleno vigor, em pleno amor, em plena luz para fazer, mas aí ficamos ali, e agora dá ou não dá? Deus já te falou, eu quero fazer isso, aí eu não sei se dá, Deus já não falou, vai lá e faz. Isso que o Senhor está aí, e ficamos nos questionando, duvidando de Deus. Imagine se Naamã tivesse duvidado da palavra daquela menina, ele seria curado? A palavra de Deus diz que como milagre como o de Naamã não houve até o tempo de Jesus. E o Senhor está aí nos usando. A gente se sente incapaz para as coisas, mas Deus fala, você é capaz. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe o preto, o negro, o branco, o pardo. Deus não escolhe o livre, o servo ou o escravo. Deus não fica fazendo a percepção do rico, do pobre, de homem, de mulher, de criança, de jovem, de adulto. Deus ele só fala, vai e faça. Ele não fica vendo acepção. Hoje a gente fica travando até as crianças de pregarem. Vocês não podem não, porque a palavra de Deus é poderosa. Se vocês falarem pode dar errado. Aí vem os pessoas mais idosas, vai lá pregar a palavra, pode falar, tem oportunidade, vem orar. Não, mas o Senhor já não aprende mais não. O Senhor tem uma mente já cauterizada, o Senhor já tem uma mente presa, não consegue mais aprender, não consegue mais entender. Mas como assim, pô? Se todos aqueles que estão em Cristo Jesus são libertos, são livres, a sua mente é livre para fazer o que quiser, segundo a palavra de Deus. Parece que a gente coloca a idade na igreja. De certa idade até certa idade pode trabalhar. Depois disso aqui você não pode não. E criança só pode estar na sala de criança. Não faz mais nada. E aí? E o Senhor está falando, vai. Faz. Ficamos travando as... Amém, irmãos? Esse é o Espírito Santo. Josué ele era cheio do Espírito, caminhava com Deus, caminhava com Moisés, ficava aguardando o líder voltar enquanto estava em oração com Deus, ficava ali zelando pelo lugar dele, queria aprender, ele estava junto com a liderança. Como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Eu vou estar junto com a minha liderança, os meus líderes, eu vou aprender com eles, meus líderes estão lá, eu vou lá aprender com eles, o que eles fazem eu vou fazer, como ele fala eu vou falar. Paulo falou, sejam imitadores de mim, assim como eu sou de Cristo. Aí a gente tem um líder que estuda,
que vai estudar, tem um pastor que vai se estudar a palavra, que ora e chama, aí o irmão não quer. Vai aprender com o seu líder, vai aprender com aqueles que estão na frente, na liderança. Quer ser cheio do Espírito Santo? Josué, ele andava com Moisés. Aonde Moisés estava, ele estava. Aonde que Moisés ia estar, aonde Moisés ia, ele ia. Ao ponto de chegar a época, agora é você que vai liderar o povo. Deus chamou a igreja para estar abrindo outras igrejas. Deus não falou para a igreja se entrar e ficar enclausulado. Deus falou, vai ir de pregar o evangelho, abra. Como vamos abrir outras igrejas se não tem ninguém querendo estar pregando a palavra? Como abrirão outros lugares se não tem ninguém querendo crescer? Se não tem nem querendo melhorar? Aprenda com seu líder. Seja cheio do Espírito Santo. E Deus abençoará a sua vida. E você abençoará a vida de outras pessoas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aplauda o nome de Jesus. As bênçãos do Senhor vêm das vezes da onde que a gente menos espera. Existia um homem chamado Mefibosete. Um homem chamado Mefibosete, filho de Jonas, neto de Saul, mesmo rei que nós falamos aqui agora. E esse homem era coxo, tinha um filho, vivia na casa de um outro homem, coxo desde pequenininho, caiu do colo da sua ama, aí fraturou as pernas, não pôde mais andar. Os soldados inimigos invadiram Israel, mataram todos da casa de Saul. Saul, Jonas, todos morreram. E sua ama pegou Mefibosete, saiu correndo com ele para que não viesse a matá-lo. Nisso ela deixou cair no chão, onde que ele veio ficar coxo. E esse homem vivia na casa, como na casa de outras pessoas. Não tinha mais a riqueza do palácio, as suas posses dos seus avós. A sua bênção havia perdida. Sua bênção havia se destruído, se perdido com aquele exército inimigo que veio tomar. Não tinha mais as bênçãos de Deus, suas bênçãos, suas propriedades, não tinha mais nada. E um dia Davi, o rei, estava no palácio. A quem usarei de benevolência? A quem eu usarei hoje de benevolência? A quem ajudarei hoje? E nisso ele lembra ao seu servo, ao servo dele, que era servo de Saul também. Existe alguém da casa de Saul ainda vivo? Aí ele falou, existe o filho de Jonas. E Davi se lembra da aliança que ele havia feito com Jonas. Jonas era o melhor amigo de Davi, a sua aliança. E ele chama esse menino e ele restitui as suas propriedades, restitui a sua casa e faz eles assentar, e faz esse menino, que havia perdido tudo, se assentar com ele na mesa para comer. Davi restituiu a vida dele tudo de novo. Aquele homem era vivo, mas morto espiritualmente. Aquele homem andava e falava, falava e ouvia, mas não entendia as coisas de Deus. Assim somos nós na nossa vida. Nós estávamos assim coxos como Mefibosete. Perdemos tudo. Mas você pode falar, eu tenho casa, eu tenho meu carro, eu tenho minha família. Mas sem Deus você não tem nada, você é morto espiritualmente. Sem Deus somos como, não está na Bíblia, mas quero usar isso aqui, folhas a qual o vento leva e traz. Entendeu? Nós somos assim. E Deus, Ele, lá no seu reino, a quem eu ajudarei? O Senhor, Ele veio para nos salvar. Ele veio e nos trouxe para a sua mesa. Sente-se comigo, coma comigo. O Senhor nos colocou em lugares altos, nos colocou em lugares junto de príncipes. Nos colocar junto de príncipes é nos dar um anel, nos dar uma capa e falar, sente-se à mesa comigo, coma comigo, ceia comigo. O Senhor, Ele fez isso na nossa vida. Estávamos esfadados, estávamos no lamaçal, estávamos sujos. Ele nos deu
além dele nos dar um anel, autoridade, além dele nos dar uma nova capa, nos limpar, ele falou: sente-se à mesa comigo e ceie comigo. Deus, ele nunca se esqueceu de nós. Davi, ele estava na sua casa e ele lembrou-se de Saul. Deus, todo o tempo, ele lembra de nós. Todo o tempo ele está conosco. Todo o tempo ele quer fazer morada em nós. Em todo o tempo ele quer agir na nossa vida. Em todo o tempo ele quer direcionar os nossos pés. Em todo o tempo ele quer moldar os seus pensamentos. Ele visita o seu coração. Ele esquadrinha o seu coração. É o tempo todo ele faz isso. O problema é que às vezes nós não queremos isso. O problema é que nós nos fechamos ao Senhor. O problema é que quando vem os dias bons, a gente se esquece porque é tantas coisas boas que acaba se esquecendo do Senhor. E quando vem os dias maus, a gente se lembra do Senhor porque estamos nos dias maus. Sendo que o Senhor quer todo o tempo estar agindo na nossa vida. Todo o tempo fazendo na nossa vida. Ele já nos chamou para sentar-se à mesa. Ele já nos limpou. Já cuidou de nós. E agora Ele quer sentar à mesa para te ensinar como você deve fazer. Como você deve agir. Como você deve pensar. Qual a atitude que você tem que tomar. Ele quer te ensinar o amor. Acabamos de ler em 1 João, o versículo. O amor. Eu tenho que te ensinar o amor para que você ame. Porque foi por amor que Deus enviou o seu Filho. Foi por amor que Jesus Cristo veio por nós. Foi por amor que o Espírito Santo está aqui em nós. E Ele quer te ensinar o amor. Ele já te chamou para sentar à mesa. E agora Ele quer te ensinar o que é o amor. Amém, irmãos? Para abençoar a sua vida, Ele quer que você abençoe as vidas. E para nós terminarmos essa palavra, em Jó, no capítulo 42, Jó, capítulo 42, versículo 10 e 12. Abra lá para mim comigo sua Bíblia. Livro de Jó. Guarde essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus. Todos acharam? Livro de Jó, capítulo 42, o último capítulo. O último capítulo do livro de Jó. Guarde essa palavra no seu coração. Entenda como Jesus fez por nós, que nós devemos fazer por aqueles que fazem por nós. Acharam? Diz assim a palavra de Deus. Versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs. E todos quantos dantes o conheceram. E comeram com ele em sua casa. E ali se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. A cada um lhe deu o dinheiro e um anel de ouro. Amém, irmãos? Algumas versões estão bem essas coisas. Então, enquanto Jó orava pelos seus amigos, enquanto Jó estava em oração, pedindo ao Senhor a direção, mas Jó estava num cativeiro. Jó havia perdido seus filhos, Jó havia perdido seus bens, havia perdido suas propriedades. Jó estava à beira de uma fogueira com um caco de telha raspando as suas feridas. E sua esposa estava lá com ele. Muitos pregam que a esposa não estava ali, a esposa dele estava lá. Eles estavam lá. E enquanto Jó estava orando pelos seus amigos, Deus estava virando a sorte de Jó, o cativeiro de Jó. Você quer mudar a história da sua vida? Ore pelas pessoas que você conhece. Você quer que Deus faça a mudança na sua vida? Você quer que Deus faça a transformação na sua vida? Ore pelas pessoas que você conhece, mas ore também pelas pessoas que você também não conhece, porque Deus te chama. Ele abençoou todos nas regiões celestiais e quer que você abençoe também, quer que você ore também pelas pessoas. Como você pode exercer o amor por alguém se você nem ora por ela? Como você pode exercer a empatia por alguém, a compaixão por alguém, se você nem orar pela pessoa você ora, nem pedir para que Deus
venha guardar a vida dela, nem pedir para que Deus venha cuidar da vida dela, nem pedir para que Deus venha sustentar a vida dela, nem pedir para que o Senhor venha fazer a mudança da vida dela. Como você pode pedir para alguém, para Deus algo, se você não exerce o amor, se você não pratica o amor, se você não age com amor? Como você pode pedir alguma coisa ao Senhor, se Ele fez por amor pela nossa vida? Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudava o seu cativeiro, Deus mudava a sua vida. Aquilo que ele estava passando, aquela situação que ele estava deplorável na vida dele, Deus tinha muito para a vida dele, Deus ia fazer muito mais na vida dele, e além disso tudo, acrescentar anos de vida para ele, que ele morreu velho, farto de dias. Deus fez a diferença na vida de Jó, mas para isso Jó teve que fazer a diferença na vida das pessoas a qual ele conhecia. E quem abençoou Jó? Os filhos e as filhas, os irmãos e as irmãs, as pessoas a qual ele antes havia abençoado, as pessoas a qual ele estava orando, as pessoas a qual ele era amigável, as pessoas a qual ele era amável, as pessoas a qual ele estava junto, ele gostava de estar junto, aquelas pessoas que vieram e trouxeram as bênçãos para ele através de Deus, a ponto dele ter o dobro do que ele tinha antes. Então, se nós não andarmos em comunhão, se nós nos isolarmos, se nós não queremos abençoar alguém, se nós não fizermos, como Deus pode fazer pela nossa vida? Como você exige o amor de Deus se você não ama? Como você exige algo ao Senhor se você não faz aquilo que você está pedindo? Pare para pensar nisso, no nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos. Quero te abençoar.